Olá, vamos começar a nossa quarta aula de Teoria e História da Comunicação. Hoje o nosso tema vai ser linguagem verbal e não verbal. Bom, a linguagem é uma forma de expressão que o homem utiliza para expor seus sentimentos, pensamentos, ideias e para se comunicar em sociedade. Ela é heterogênea e diversificada, pois tem como recursos a oralidade, a escrita e outras formas de expressão não convencionais. A linguagem divide-se em linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal faz uso das palavras e a não verbal utiliza outras formas de expressão em que não há a presença de palavras. Então, a gente vai hoje acompanhar o que se compreende por linguagem verbal e não verbal e que as diferencia a partir dos recursos utilizados por cada uma delas. Ok? E para começar, a gente vai assistir o primeiro filme mudo, né? Que é Lucie Lumière à Lyon, né? Que é a saída da fábrica Lumière em Lyon, que foi produzido em 1895 pelos irmãos franceses Auguste Lumière e Louis Lumière, né? Então a gente vai assistir, na verdade, um trechinho, né? Para vocês verem. Pensando nesse filme que vocês acabaram de ver, de qual é a mensagem que naquela época os irmãos Lumière queriam informar? O que eles queriam dizer com esse vídeo? Vá pensando enquanto a gente vai debatendo a nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de linguagem, né? Eu vou mostrar também de novo para vocês ali em caixa alta. Então, nós temos aqui, ó, né, a linguagem, né? A linguagem é todo o sistema constituído por signos expressos através da fala, da escrita ou de outras formas de expressão que permita a comunicação entre os indivíduos em sociedade. Então, nós temos a linguagem verbal, que ela é feita, como a gente está vendo aí pelas figuras, das pessoas se comunicando através de impressos, e nesses impressos alguém lê, né? Então, aí ela tem uma linguagem verbal, porque é utilizada as letras, né, as palavras, né? Já a linguagem verbal é aquilo que nós visualizamos, né? Então, então se eu ver um filme, é uma linguagem não verbal? Não, ela pode ser também uma linguagem não verbal, mas ela também geralmente constitui de linguagens verbais porque tem as falas. Mas tirando a fala, tudo aquilo que está ao redor, ali tem uma linguagem, fala sobre algo, né? Então, aquilo é linguagem não verbal. Então, você sabe o que é linguagem, né? Quais as linguagens que utilizamos para nos comunicarmos, né? A linguagem é um sistema de signos que o homem utiliza para expor seus pensamentos, ideias, sentimentos e se comunicar com a sociedade. Ela se divide em linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal configura-se um pensamento dirigido, segundo as leis da lógica, de escrita. Já na linguagem não verbal, não há presença de palavras, e isso faz com que ela siga outro tipo de código.
Então, a gente vai compreender a origem da linguagem e as características que diferenciam a linguagem verbal da não verbal, ok? Então, vamos lá. Então, a linguagem ela é uma forma de expressão que o homem utiliza para expor seus pensamentos, ideias, sentimentos e para se comunicar em sociedade. Ela é heterogênea e diversificada, pois tem como recurso a oralidade, a escrita e outras formas de expressão não convencionais. A linguagem se divide em linguagem verbal e não verbal, como eu já falei algumas vezes agora. A linguagem verbal, como eu já disse, faz uso das palavras, e a não verbal utiliza outras formas de expressão em que não há presença de palavras. Então, a gente vai acompanhar o que se compreende por linguagem verbal e não verbal e que as diferencia a partir dos recursos utilizados por cada uma delas, né? Porque a linguagem é todo o sistema constituído por signos expressados através da fala, da escrita e de outras formas de expressão, que permita a comunicação entre o indivíduo em sociedade. Para Dondes, a linguagem é simplesmente um recurso de comunicação próprio do homem, que evoluiu desde a sua forma auditiva, pura e primitiva, até a capacidade de ler e escrever. Desde os tempos das cavernas, os grupos humanos organizados recorreram a modos de expressão com o objetivo de se manifestar e se comunicar socialmente, né? Se utilizando inicialmente de sons, desenhos, pinturas, rituais primitivos, em que sua maioria envolviam música, dança e expressão corporal. O sistema de signos linguísticos, desenvolvido a partir de então, vem sendo estudado desde a antiguidade e chega até a cibernética, que é onde nós estamos vivendo agora. O século XX foi o período de surgimento e consolidação de duas grandes ciências da linguagem, né? A linguística, que é a ciência da linguagem verbal, e a semiótica, né? Que é a ciência dos signos em qualquer linguagem. Então, foi com Saussure que os estudos de linguagem verbal se desenvolveram, tendo como premissa a língua e definindo que a unidade mínima desta é o signo linguístico constituído por significado e significante, sendo assim diádico, né? A aplicação dos princípios do modelo de Peirce, né, a linguagem não verbal, ela possibilita, a partir do uso da tricotomia fundamental do signo, que quando há constituições simbólicas criadas a partir de convenções, ocorra outro processo pelo viés do trabalho cultural, com vinculação de ícones com referentes e de índices com certos fenômenos, né? Então, dessa maneira, os estudos da semiótica são determinantes para a compreensão e análise das diferentes formas de linguagem verbal e não verbal, né? Bom, a linguagem verbal, ela se configura em um pensamento dirigido seguindo leis da lógica da escrita e sua forma de expressão, né, que é a língua, é constituída por um conjunto de signos que são criados arbitrariamente e a partir de uma convenção são aceitos como corretos pelos falantes. O objetivo que apresenta uma barra de grafite revestido por um cilindro de madeira, por exemplo, chama-se lápis em português e pencil em inglês, né? São essas convenções da linguagem que distinguem um grupo de outro. Isso reafirma a língua como um instrumento coletivo, uma convenção social, né? Então, dessa forma, a gente pode afirmar que a linguagem verbal ela é objetiva, definidora, cerebral, lógica e analítica, voltada para a razão, a ciência, a interpretação e a explicação. Quando se faz referência à linguagem verbal, via de regra, duas formas de linguagem, né? Que é uma falada e outra escrita, que apresenta variedades na forma e como é expressa. Né? Na linguagem oral, os recursos utilizados são diferentes da linguagem escrita, começando pelo espaço. Né? A escrita não há presença física de interlocutor, né? Enquanto a oral ocorre com um diálogo com o interlocutor. Muitas vezes ambos ocupam o mesmo ambiente. Né? A fala é o principal recurso da linguagem oral. Essa se utiliza da altura, do tom da voz e de outras características para garantir principalmente a clareza do diálogo e a comunicação. Tanto na fala quanto na escrita, as palavras são decifradas por partes, primeiro por um signo e depois o outro,
formando assim unidades maiores. É só no final de uma leitura, da audição, que temos o texto completo, a mensagem que quer se passar, né? O Saussure construiu as bases de suas proposições de semiologia a partir dessas questões sobre o signo linguístico, né? Na linguagem escrita, a forma de comunicação se dá pelo traço, ou seja, por palavras que, através de frases e textos, têm o intuito de informar a mensagem de maneira clara e coerente para que o interlocutor entenda. O sistema de sinais, alfabeto, é o recurso primordial da linguagem escrita no Ocidente, pois os fonemas são representados pelos sons da fala, né? Então, a invenção da imprensa por volta de 1450 por Gutenberg transformou a civilização moderna pelo uso da escrita impressa em níveis nunca antes realizados. O uso da tipografia, que é a técnica que tem como ferramenta uma prensa e modelos de letras móveis feitas em metal, organizadas em uma bandeja na forma de palavras ou frases, possibilitou a reprodução rápida de textos escritos, que anteriormente eram manuscritos. Esse evento favoreceu a circulação de informações pela escrita, a divulgação de ideias filosóficas e científicas através de livros e folhetins. Também favoreceu a educação e, principalmente, incentivou a alfabetização. Não se pode esquecer que existe um conjunto relevante de outras formas de escritas que se constituíram em sistemas sociais e históricos de civilizações antigas e que foram preteridas pelo Ocidente, né? Essas utilizam codificações alfabéticas a partir de pictogramas, por exemplo, a escrita cuneiforme, os hieroglifos na antiguidade, e os ideogramas ainda usados na escrita chinesa e japonesa, por exemplo, né? Santa Ela e Norton destacam que, quando se faz referência à linguagem verbal, na maioria das vezes se deixa de fora a existência de outras formas de escrita que surgiram da mímica e do gesto, por esquecimento ou até mesmo por, por, por negligência, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de escrita pictográfica e hieroglifos egípcios. E também da escrita ideográfica, né, que são caracteres chineses. Né? Olha só, estamos vendo do lado esquerdo, né, que é um exemplo de escrita pictográfica, né, que é um hieroglifo egípcio, né, como vocês podem ver, são desenhos que vão representar alguma ideia, né, que quer ter ou não tipo de uma escrita. Já do lado direito, nós temos aqui a escrita ideográfica, que traz a ideia que quer se passar, né, que são representados aqui por caracteres chineses. Então, para a gente utilizar da linguagem verbal, a gente precisa conhecer os vocábulos, considerando ser um mecanismo de comunicação em sociedade. Por exemplo, o bebê, antes de aprender a falar, ela vai se apropriando do código verbal a partir dos sons que são interpretados pelos adultos em um arremedo de fala infantil. É dessa forma que surge, nesse caso, um sentimento de naturalidade da linguagem infantil. As onomatopeias, que são palavras que expressam os diversos sons, são consideradas linguagem verbal, que são apresentadas através da oralidade e da escrita. Os índices, ou seja, os sons expressados, eles não têm semelhança com seus referentes, como zum zum não tem sequer semelhança com inseto abelha ou bibi com carro, né? Então, exemplos de onomatopeia, acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui 10 exemplos de onomatopeia, né? Nós temos, para o espirro, nós temos atim, né? Para o tiro, bang, né? Buzina, bibi, para o choro, buá, né? Inclusive, estou até com raiva da tia Cirema, que eu falei buá na formação de palavras, eu não sabia explicar o que era no choro. E ela não me deu nota. O choro, que é o cough, né? Pode ser também representado por tosse. A mordida, que é o nhaque.
o splash, que é o mergulho, o relógio tic-tac, o pato quack-quack e a abelha zum-zum. Então, essas referências que as crianças geralmente fazem são chamadas de onomatopeia. Então, os textos verbais eles podem adquirir diferentes características, né? Os textos com linguagem figurada, por exemplo, são utilizados na literatura e na poesia, geralmente com a intenção de descrever os seres e situações fantásticas de forma complexa para o ser humano. Já os textos jornalísticos têm a intenção de passar a informação ao leitor. Para atrair o público, a imprensa se utiliza de jogos de palavras, oral, escritas e com imagens estáticas ou animadas, dependendo do meio de comunicação, visando criar o efeito desejado, como a gente percebe geralmente em jornais impressos e em revistas, né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês esses efeitos, né? Aqui, ó, nós temos um exemplo de uma revista, né, que está mais para baixo o nome da revista, né? Aqui a gente vem a imagem, duas imagens e o jornal, né? O jornal. O legal é que esse jornal aqui, Jornal do Comércio, embaixo traz um folhetim. Para quem não lembra, o folhetim, aqui é a parte de baixo. O folhetim era como eram chamados os antigos romances, né? Que eles eram publicados nos jornais. Então, a linguagem verbal ela tem influência também no aspecto psicoemocional do ser humano, pois afeta o estado de ânimo e as emoções. Por exemplo, quando recebemos um elogio, dizemos algo que valoriza o outro, isso mexe com a autoestima e com o estado de espírito para um lado positivo, né, alegre. Ao contrário, se criticarmos ou discutirmos, ficamos tristes, aborrecidos. Essas situações mostram quanto a área intelectual e a afetiva estão relacionadas. No entanto, são as duas linguagens que estão conectadas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, ela pode ser definida como sendo uma linguagem das imagens, das metáforas e dos símbolos, expressa sempre em totalidades que não se decompõem analiticamente. Na linguagem não verbal, não há presença de palavras, por isso ela segue outro tipo de código. Apesar da ausência da palavra, existe uma linguagem que constrói a mensagem que se pretende passar. Se utiliza para isso de outros instrumentos, como imagens, gestos e sinais. Também se considera como uma linguagem não verbal a manifestação da pessoa que recebe a mensagem, pois essa geralmente expressa corporalmente diversas reações, como de atenção, agrado ou desagrado. Tanto o emissor quanto o receptor da mensagem passada através da linguagem não verbal apresentam os indícios de significados que devem ser compartilhados por quem passa ou recebe a imagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês exemplos de linguagem expressa corporalmente, né? Aqui nessa primeira, nós temos que a pessoa está passando uma ideia de sono, né? Porque ela está bocejando. Né? Já nessa daqui, a moça está passando a ideia de dúvida, inquietação, né? Expressão de dúvida. E aqui, ó, nessa última, tem um olhar vago e distante, como se estivesse pensando em algo, certo? Então, a linguagem gestual ela é uma forma de comunicação através de movimentos corporais e gestos de mão e dedos, como a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, que é uma língua dos sinais usadas pelos surdos e mudos. Né? E é importante frisar o seguinte: Libras não é linguagem, ela é uma língua, porque ela tem estrutura e gramática bem definidas. Ela é uma língua. Né? E a mímica, que são os gestos ilustrativos desenhados no espaço, igualmente convencionados que encenam uma mensagem. A Libras é uma língua como outra qualquer, por isso tem
várias regras, existe gramática, como eu disse, existem sinais e modos de usar esses sinais. Ela é normativa. Muitas vezes a Libra é confundida com uma linguagem visual, por ser uma língua visual, mas ela é uma linguagem gestual, pois ela é composta de sinais, gestos e expressões a partir de uma convenção. Também podem ser referidos como linguagem gestual à expressão facial, que são as expressões básicas do ser humano, por transmitirem através do movimento dos músculos de suas satisfações e insatisfações sobre determinada coisa. O rosto é a região do corpo mais vulnerável a expressões, reagindo a diferentes situações como alegria, medo e insegurança. Aqui eu estou mostrando para vocês uns exemplos de linguagem gestual, né? Que é a língua de sinais, né? No caso aí nós temos o alfabeto, né, em libras aqui. E aqui nós temos as expressões faciais, né? Que também fazem algum tipo de comunicação. Então, no teatro, a linguagem não verbal se torna mais complexa, né? Concentrando os sentidos em uma linguagem complexa dos signos em si. Ali são exploradas todas as possibilidades do espaço, né? Então, se compõe de signos auditivos, como palavras, música e ruídos, signos visuais, centrados no ator, como expressão facial e corporal, e na aparência exterior, com a maquiagem, o penteado e a indumentária, né? E no espaço cênico, com o cenário e a iluminação. Todos esses signos, por sua presença ou ausência, criam um efeito da comunicação imediata com o seu público. A dança constrói uma linguagem corporal e ela é uma expressão artística que vai além da mera repetição de passos, gestos e movimentos aprendidos. Independentemente do estilo e da cultura, a dança representa a expressão de uma ideia ou sentimento com o intuito de passar uma experiência individual e única de um ser e de um corpo que se comunica expressando uma linguagem. A linguagem visual, né, que é a ilustração, pintura, fotografia, entre outros, pode desempenhar muitos papéis ao mesmo tempo, como decorativo, artístico e comunicacional. Muitas vezes essas finalidades se misturam e interagem entre si, a fim de servir às necessidades sociais, né? A linguagem visual se espalha, né, pelo espaço, pois a percepção de uma obra de arte, a fotografia de um cartaz de publicidade ou a de uma escultura, primeiramente ocorre de maneira global. Depois se percebe as partes, né? A fotografia, ela busca expressar uma mensagem. Também apresenta um caráter artístico quando ganha um sentido mais amplo. Ela apresenta duas naturezas distintas de linguagem. Cada uma delas corresponde a uma visão de mundo diferente, que por mais que uma linguagem reflita uma realidade, ela também cria uma realidade. A foto é vista como uma espécie de prova atesta a existência indiscutivelmente daquilo que se mostra. Para Dubois, foi atribuída uma credibilidade da realidade para a fotografia, um princípio de documento histórico devido à técnica, né? A maior parte das placas de trânsito ela é constituída por desenhos figurativos que indicam, através da linguagem visual, as leis que regem o trânsito. E por isso são consideradas de linguagem não verbal. Também o mapa é não verbal, né? Então a sua compreensão ocorre a partir dos desenhos de maneira imediata e global, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, esses quatro exemplos que nós falamos aqui. Aqui nós estamos vendo do lado aqui na figura A, nós estamos vendo uma fotografia, né, que ela expressa, né, uma mensagem. Do lado aqui, no B, do outro lado, nós temos desenhos, que também é uma expressão, né, não deixa de ser uma expressão. Aqui no caso, só um desenho infantil. Então, a primeira coisa que a gente remete são para crianças, né, que
foi feito por uma criança, né? Aqui nós temos a pintura até da Torre de Babel, né? Então a pintura também ela representa algo, mas como ela é criada, né, a partir da minha imaginação, é nessa forma que ela se apresenta, ela também passa uma informação. E por último, aqui nós temos os sinais de trânsito, os sinais de trânsito, que também transmite um sentido completo de comunicação. Então, o cinema mudo, além de ser considerado uma linguagem visual, ela carrega muito de sua importância na linguagem corporal. É através dela que se manifestam, se transmite os desejos, as vontades e os desagrados dos personagens, né? Então eles utilizavam a mímica para expressar as convenções narrativas com o intuito de construir enredos explicativos, né? Nos primórdios do cinema mudo, não havia inserção de texto para não interromper a ação, muito menos trilha sonora. Né? Então, os primeiros filmes foram considerados cinema puro, por não fazerem o uso da linguagem verbal. Com a inserção de letreiros curtos e explícitos entre as cenas, que informar espaço-tempo, o cinema mudo ele passa a ser considerado uma linguagem sincrética, né? Onde a forma de comunicação constituída por códigos de naturezas distintas, misturando verbal e não verbal. Né? Então, o entendimento da linguagem como um sistema de signos, ela foi uma consequência dos estudos de Saussure, que inicialmente a classificou em duas partes, né, fala e língua. A partir desse estudo, foram desenvolvidos outros com foco em uma ou em ambas as esferas da linguagem. Também outros sistemas de linguagem, como a não verbal, são originários desses estudos, né? E foi com a semiologia que se permitiu analisar todos os fenômenos culturais linguísticos, né? A linguagem verbal e a não verbal, partindo do pressuposto que esses fenômenos são signos. O signo, portanto, é a base do sistema comunicativo na sociedade, primeiro no nível da comunicação e outro no nível da expressão. Nos estudos de linguagem verbal, por causa da ênfase na língua, a escrita se tornou mais relevante que a oralidade. Entretanto, não é porque a linguagem escrita se utiliza de normas gramaticais mais complexas que a linguagem é, é, me perdi. Então, não é porque a linguagem escrita se utiliza de normas gramaticais mais complexas que a linguagem oral, né? Ela não, ambas utilizam, né? Ela se trata, né, de tudo que na oralidade acontece no movimento, né? Então depende do ambiente que se encontra o falante, também do objetivo que se pretende atingir e quem são os ouvintes, o que dificulta a sua apreensão. Então, na oralidade, há momentos em que se precisa de uma linguagem mais elaborada, próxima à escrita, em outros momentos de uma linguagem mais coloquial, que é aquela do dia a dia. Então, a centralidade da escrita também influenciou na relação, em relação à predominância da linguagem verbal em relação à não verbal. Cada tipo de linguagem não verbal tem sua própria forma de expressão, seus códigos e suas finalidades, como já referi o exemplo da Libras, que é normativa como escrita. Né? As tecnologias digitais são um novo gênero da linguagem verbal e não verbal, como o e-mail, os chats, né, que são os bate-papos, os fóruns online, são os espaços de opinião e debate, as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr, WhatsApp, e os elementos comunicativos utilizados nessas tecnologias, como, por exemplo, os emojis, né? E os links de hipertexto, entre os outros, né? Então, os emojis são ícones representados com carinhas que têm nome, ou seja, significado oficial e que é utilizado em aplicativos e sistemas diferentes, principalmente no Facebook e no WhatsApp. Os hipertextos constituem uma escrita não sequencial e não linear, pois permitem acesso a outros textos através de links, que os fazem interagir com outra mensagem e outro espaço, chamado de ciberespaço, né? Tanto a linguagem verbal como a não verbal, elas são sistemas de signos carregados de significados e estão intrínsecos na sociedade, sendo utilizados cotidianamente de acordo com a necessidade de cada indivíduo, facilitando a vida em sociedade. Então, hoje a gente vai ver agora um vídeo onde a gente, vai ver um vídeo onde se entende por linguagem a heterogeneidade dela e apresentada pela divisão entre a linguagem verbal e a não verbal e com seus respectivos exemplos.
Linguagem verbal e não verbal. A linguagem é todo sistema constituído por signos expressados através da fala, da escrita ou de outras expressões que permita a comunicação entre indivíduos em sociedade. Desde os tempos das cavernas, os grupos humanos organizados recorreram a modos de expressão com o objetivo de se manifestar e se comunicar socialmente, utilizando-se de sons, desenhos e rituais primitivos, que em sua maioria envolvia música, dança e expressão corporal. A linguagem é dividida em linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é o pensamento dirigido, seguindo leis da lógica de escrita. Sua forma de expressão é a língua, que é constituída por um conjunto de signos, que são criados arbitrariamente. E a partir de uma convenção, são aceitos como corretos pelos falantes. A linguagem não verbal pode ser definida como sendo uma linguagem das imagens, das metáforas e dos símbolos. Expressa totalidades que não decompõem analiticamente. Não há presença de palavras. Isso faz com que ela siga outro tipo de código. Apesar da ausência da palavra, existe uma linguagem que constrói a mensagem que se pretende passar. Os instrumentos da linguagem não verbal são as imagens, os gestos e os sinais. A linguagem verbal divide-se em linguagem oral e linguagem escrita. Na linguagem oral, a fala é o principal recurso, que utiliza da altura, do tom de voz e de outras características para garantir principalmente a clareza do diálogo e a comunicação. A linguagem escrita é por palavras, que através de frases e textos tem o intuito de informar a mensagem de maneira clara e coerente para que o interlocutor entenda. O sistema de sinais utilizado é o alfabeto, o recurso primordial da linguagem escrita do Ocidente. Exemplos de linguagem verbal. Na oralidade, a fala de uma pessoa e os sons do bebê. O bebê, antes de aprender a falar, vai se apropriando do código verbal, a partir de sons que são interpretados pelos adultos. Exemplo de linguagem escrita: o alfabeto, os textos de livro, os textos de jornais e os textos de revistas. Qualquer material que contém a escrita. Linguagem não verbal é composta por imagens, gestos e sinais. Exemplo de expressão: o bocejo e a expressão de dúvida. Exemplo de gestual: Libras, linguagem de sinais, a mímica, o teatro, a dança. Exemplos de imagens: a fotografia, a pintura, o desenho e as placas de trânsito. Não esqueça, quando a forma de comunicação constituída por códigos de natureza distinta, misturando linguagem, ela é chamada de sincrética ou mista. Então, você já utiliza normalmente uma das linguagens verbais e a oralidade, né? Então, há outras maneiras com as quais você utiliza, mas que não deve ter percebido, né? Então, eu vou mostrar umas imagens agora, onde você vai observar onde
Como e onde você utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal no seu cotidiano? Conforme a gente pode ver aí, olha só, na linguagem verbal a gente utiliza muito na escrita, né? Através do e-mail, anotações, é, livros, enfim. Então, esses são dois exemplos. Até mesmo na postagem em redes sociais, a gente também utiliza bastante a linguagem verbal. Né? No caso aí, a escrita. Já a linguagem não verbal, a gente usa muito através das selfies, né? Das fotografias tiradas pelo celular, pelos emojis, né? E também pelas danças, né? Porque até hoje nós temos inclusive uma rede social onde isso é bem mais utilizada, que é o TikTok, né? Vamos ver se eu passo o vídeo aqui ou se. Vou passar o vídeo aqui para vocês. Vou passar aqui as imagens mais antigas do cinema brasileiro, mas eu também vou colocar o link dele na descrição do vídeo, tá? Para vocês. Opa! As mais antigas imagens preservadas do cinema brasileiro, das quais se tem conhecimento, são do filme Reminiscências. O curta-metragem foi um registro familiar com imagens filmadas em Belo Horizonte no período de 1909 a 1924 por Aristides Junqueira, pioneiro da sétima arte em Minas. Confira mais no ensaio de Paulo Augusto Gomes. Estas são as imagens em movimento existentes mais antigas do cinema brasileiro. Tem mais de um século de existência. Foram feitas em 1909 por Aristides Junqueira, em Belo Horizonte, e pertencem ao curta-metragem Reminiscências, título dado a posteriori a um conjunto de pequenos takes que o pioneiro fez de sua família, vários no quintal da casa que tinham à Rua da Bahia. Junqueira pode não ter sido o primeiro a filmar em Minas, mas uma pequena parte do seu trabalho, que escapou da destruição, mostra sua perícia como operador de câmera. Aristides Junqueira gostava de experimentar. Do fascínio que tinha por máquinas fotográficas, chegou às câmeras de cinema e, desde o início do século, não mais se separou delas, viajando por todo o Brasil e documentando o que via. Tornou-se amigo de índios amazonenses e encarou cangaceiros. Lampião, a certa altura, quis matá-lo, quando Aristides desenterrou um integrante do bando que havia morrido para filmar suas feições. Ele era um aventureiro e um gozador da vida. Aqui
faz uma excelente imitação do vagabundo Carlitos de Charlie Chaplin, entretendo filhos e sobrinhos. Não tivesse se dedicado ao documentário em seus diversos aspectos, etnográfico, histórico, teria se dado bem na ficção. Seus filmes hoje colocam-se como de alta importância ao retratar a vida na nascente Belo Horizonte, que, embora já tivesse vários automóveis, ainda era uma típica cidade de interior, onde a vida fluía mansamente. Ruas e modo de vida de seus habitantes devemos a Aristides Junqueira essa preciosa documentação. Generoso ensinou os segredos das câmeras a outros pioneiros, a exemplo de Gino Bonfioli e Carlos Mazzotti. De sua vasta obra sobraram os poucos curtas que filmou para pessoas amigas, a exemplo do que dedicou à família Bueno Brandão, e alguns números do Cine Jornal Amazonense, nos quais a presença de militares e dos índios é constante. Aristides Francisco de Castro Junqueira marcou definitivamente seu nome na história do cinema brasileiro. Nascido em Ouro Preto, a 28 de agosto de 1879, faleceu em Belo Horizonte em 22 de maio de 1952, aos 72 anos de idade. Então, essa foi um vídeo só para ilustrar, né, as mais antigas imagens do cinema brasileiro, né, que a gente pode dizer que usa bastante dessa questão da linguagem não verbal. Além dele, né, tem também um texto, né, que é a importância da linguagem não verbal nas relações de liderança nas organizações, que é um texto que foi publicado na revista Esfera, né, pela Soraya Schelles, né, que eu vou deixar também um link na descrição do vídeo para vocês verem. É um texto curto, são 8 páginas, né, e que é bem interessante, de 2008, inclusive, tá bom? Então é isso. Então até a próxima aula de Teoria e História da Comunicação.